Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Eu sou o Rodrigo Espiúca e você está ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos, produzido pela Diocese Anglicana de Brasília. E hoje sobre o tema Israel e seu papel no genocídio na Palestina, eu tenho a oportunidade de conversar com o Walid Rabah. O Walid é o presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil. Walid, seja bem-vindo ao podcast Radar Direitos Humanos. Obrigado, Rodrigo. Estou muito feliz de estar com vocês, com a grande comunidade anglicana no Brasil e em todo o mundo, os simpatizantes da Igreja Anglicana, os frequentadores dos seus templos, das suas casas espirituais. Eu espero que a gente seja capaz de lançar luzes sobre esse primeiro genocídio televisionado da história. Não é o primeiro genocídio na Palestina. Nos últimos 76 anos, esse é o segundo genocídio. E talvez o que nós tenhamos que discutir é por que isso está acontecendo, quem são os responsáveis, e inclusive o tamanho desse genocídio, porque, por incrível que pareça, ele supera o genocídio anterior a ele, que já tinha sido a maior limpeza étnica da história, e eu acho que seria muito importante a gente debater isso à luz do que a Corte Internacional de Justiça, que é sediada em Haia, na Holanda, e que é o tribunal da ONU que vai passar a discutir, a pedido da África do Sul, justamente, nesta petição, justamente o pedido de apuração dos crimes de genocídio promovidos por Israel na Palestina, especialmente em Gaza. No mataran a Hitler, solo le cambiaron la cara y el nombre. Los que vinieron a Gaza dicen que la representan, pero yo no sé dónde. الدول العربية بعت الشعب brasileiro olhando pra Palestina e dizendo: ô meu amigo, essa guerra não é minha. Não tem guerra no Brasil porque venderam a Amazônia. O brasileiro quer bate culinária e ninguém te falando de ano. Nem dos 500 bilhões de gás. Se morrer mais um na favela ou na Palestina, pro mundo tanto faz. Então, podemos começar a conversar, Walid, falando do primeiro genocídio. Tu mencionaste aí que são dois, né? Poderíamos iniciar explicitando o primeiro e já também, obviamente, fazer uma breve análise do segundo. Bom, primeiro de tudo, a nossa conversa é muito franca, muito honesta e, ao mesmo tempo, muito generosa, né? A Igreja Anglicana tem sido, do ponto de vista das instituições religiosas no mundo, uma das mais, se não até mesmo do ponto de vista das cristãs, a mais assertiva na crítica dos crimes de lesa humanidade cometidos por Israel e pelo sionismo como um todo na Palestina. Eu tenho presenciado as manifestações de líderes espirituais anglicanos e eles têm sido muito assertivos nisso. Por que eu faço essa introdução, Rodrigo, primeiro de tudo? Porque o genocídio na Palestina, ele tem uma marca muito importante, sem a qual ele não teria acontecido. E essa marca, infelizmente, é inglesa. A Grã-Bretanha resolve publicamente assumir, a 2 de novembro de 1917, numa chamada Declaração Balfour, porque é assinada pelo Lord Balfour, então ministro de Relações Exteriores da Inglaterra, assumindo que a Corte Britânica, Sua Majestade,
tinha simpatia pela realização de um lar nacional judeu na Palestina. Essa terra não pertencia aos ingleses, nem a nenhum europeu, pertencia aos palestinos, que tinham várias fés religiosas, inclusive a fé judaica, embora minoritária, assim como os palestinos de fé cristã eram minoritários, naquele momento histórico, os palestinos de fé islâmica eram majoritários. Mas eram palestinos, que é isso que importa. A partir dali começa a nossa catástrofe. E Lord Balfour, é preciso destacar, era um sujeito que se considerava iluminado por Deus. Ele era uma espécie de restauracionista, que é uma ala do protestantismo europeu, que julgava que os europeus de fé judaica não eram europeus, eram semitas, estrangeiros, ligados, originários, portanto, na Europa, ligados a uma coisa que ficou conhecida como a diáspora judaica, saída da Palestina de 66 a 70 da era cristã, período de domínio romano naquela região, especialmente na Palestina. E Lord Balfour, quando assina essa declaração, ele se acredita iluminado por Deus. Os restauracionistas, portanto, uma parte da cristandade europeia é muito mais responsável pela catástrofe que acontece na Palestina, e a primeira especialmente, mas, claro, não tem a segunda sem a primeira. E é a partir dali que esse projeto todo é encampado pelos britânicos, pelo grande império colonial britânico, a favor dos euro-judeus, e o sionismo, a ideologia colonial euro-judaica, forjada para ancorar, para projetar, organizar e fazer emigrar euro-judeus para a Palestina para um processo de colonização por assentamento, que se realiza de 23 a 48. O período de realização desse projeto é 14 de maio de 1948, o termo final dele. Até lá, Rodrigo, e todos que nos vão escutar e escutam, era para, num processo de emigração para a Palestina de estrangeiros euro-judeus e, ao mesmo tempo, deslocamento da população originária, em 25 anos haver duas coisas fundamentais: maioria demográfica euro-judaica e, claro, esta maioria demográfica dona da maior parte do território. Acontece, em 14 de maio de 48, término do mandato britânico colonial, outorgado em setembro de 1922 pela antiga Liga das Nações, houvesse condições para os euro-judeus majoritários no território da Palestina, tornados majoritários, promovessem a sua autodeterminação, naquela ideia geral de que os povos têm direito à autodeterminação. Então, seria natural, embora artificialmente construído, que um grupo étnico-religioso majoritário num território o reivindicasse para ser o seu Estado Nacional. Acontece que, por N razões, o projeto sionista, ancorado, aliás, ele só seria possível com o auxílio britânico, fracassou, e em 1947, já com a Segunda Guerra terminada e os horrores da Segunda Guerra revelados, frente aos quais, é bom salientar, os palestinos não têm absolutamente nenhum envolvimento, são europeus matando outros europeus, não apenas os europeus de fé judaica, mas todos os demais europeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial, em território europeu. E, em 1947, a realidade é outra. 70% da população não é judaica, é originária, os outros 30% são europeus de fé judaica, dos quais são judeus, dos quais 2/3 dessa demografia judaica é importada, o outro 1/3 é basicamente palestinos já existentes, porém de fé judaica, e os não-judeus originários detêm 94,13% do território, e os judeus somados originários mais os europeus importados detêm apenas 5,87% do território. Ou seja, Rodrigo, o projeto fracassou. E a possibilidade de haver uma autodeterminação euro-judaica na Palestina não existia mais. O que os ingleses fazem? Entregam o problema para a ONU, sugerindo a partilha da Palestina.
Os ingleses, na verdade, em 1936, já haviam sugerido para a Agência Judaica, que é o nome que adotou para se incorporar ao mandato britânico de colonização da Palestina, a antiga Organização Sionista Mundial. Já havia sugerido, os ingleses já haviam sugerido à Agência Judaica a partilha da Palestina. A Agência Judaica que não aceitou, especialmente David Ben-Gurion, que depois vem a ser o primeiro-ministro da história de Israel e o grande comandante da limpeza étnica. Resumo rápido, em 29 de novembro de 1947, a ONU aprova uma resolução de número 181 que recomenda a partilha da Palestina nos seguintes termos. Os 70% de população não judaica, dona de mais de 94% do território, ficaria com apenas 42,9% do seu próprio território ancestral para um futuro e eventual Estado seu. Os euro-judeus, que tinham apenas 30% da população, somados com a população judaica originária, claro, e apenas menos de 6% do território, 56,5% da Palestina, que não era sua, para um eventual futuro Estado seu, judaico. E 0,6% a área internacionalizada, ser administrada pela ONU, em nome da comunidade internacional, basicamente Jerusalém. Os sionistas disseram que concordaram com isso, e em 18 de dezembro de 1947, iniciam a limpeza étnica, invadindo várias localidades palestinas e expulsando ou matando a sua população. Esse processo vai de 18 de dezembro de 1947 a 1951, passando pela autoproclamação como Estado dos sionistas em 14 de maio de 48, a sua autodenominação como Israel e a realização mais massiva da limpeza étnica da Palestina a partir de 15 de maio de 48. Entre 18 de dezembro de 47 a 14 de maio de 48, havia já entre 250 e 300 mil palestinos mortos ou expulsos da Palestina. Dali em diante, até 1951, o armistício é de 1949, março, porém a limpeza étnica prossegue até 1951. Outros, mais ou menos, 450 mil a 500 mil palestinos são mortos ou expulsos, somando uma limpeza étnica, na época, de pelo menos 750 mil palestinos originários. Isso totalizou 88% da população originária não judaica que habitava os 78% tomados à força naquele momento para nascer o projeto colonial sionista autoproclamado Estado e autodenominado Israel. Naquele momento, 771 localidades palestinas foram invadidas, 531 simplesmente riscadas do mapa, a esmagadora maioria cidades com centenas de anos ou milhares de anos, verdadeiros tesouros arqueológicos, históricos e religiosos, patrimônio da humanidade, e, portanto, também crime de lesa humanidade sob este aspecto. Desses expulsos na época, nós temos hoje 6,2 milhões de refugiados com seus descendentes, totalizando 40% da população palestina em todo o mundo, que é de 14 milhões, a maior população refugiada do mundo e a que mais tempo permanece nesta condição. Isto fez acontecer a Nakba, que em árabe significa catástrofe, disso que resulta a ocupação da Palestina até os dias de hoje, isso que fez acontecer a maior limpeza étnica da história, e isso que fez com que Israel, até hoje, não tenha cumprido uma só resolução da ONU, e quero, para finalizar este ponto, citar 3 que são fundamentais. A própria 181, que, na pior das hipóteses, com toda a sua injustiça, dava ou recomendava para um eventual futuro Estado palestino 42,9. Isto seria revisado pela própria ONU, porque Folke Bernadotte, um diplomata sueco enviado à Palestina para ver o que estava acontecendo, recomendou uma repartilha para
remodelar o processo. Por isso que ele foi assassinado em setembro de 48 por 3 bandos sionistas conjugados, liderados especialmente por Yitzhak Shamir, que depois, em 83, vira primeiro-ministro de Israel. A 194, que é de 11 de dezembro de 1948, que reconhece a limpeza étnica e determina o retorno dos refugiados palestinos, que Israel também não cumpriu até hoje, e a 273/3, de 11 de maio de 1949, resolução que admitiu Israel como Estado-membro a pedido da Inglaterra, mas com 2 cláusulas condicionantes. É o único Estado membro da ONU admitido sob cláusula condicionante, Israel. As 2 cláusulas condicionantes eram acatar e implementar a resolução 181, portanto, restauração de território, evacuação de território e restauração de território para o futuro Estado palestino aos termos de 42,9%, e o retorno dos refugiados aos lugares de onde foram expulsos, portanto, a restauração demográfica da Palestina histórica. Essas 3 resoluções, apenas elas, citando apenas elas, nós temos que Israel é um Estado ilegalmente posto na comunidade internacional, especialmente na ONU. E o segundo genocídio é esse que está em curso. Não sei se você quer fazer uma pergunta mais específica sobre ele, mas os números são assustadores. Acho que sim, a gente poderia começar a falar sobre os números, não é? Já há alguns meses que essa violência de forma contínua e sistemática vem sendo aplicada e os nossos ouvintes poderiam saber um pouco melhor sobre os números. Então, vamos lá. A faixa de Gaza é um território muito pequeno, 365 km², que é menor do que a esmagadora maioria dos municípios brasileiros. Só para nós termos uma ideia, dos quase 27 mil km² da Palestina histórica, aquela que foi objeto de recomendação de partilha, portanto, somando Cisjordânia, Gaza, Cisjordânia com Jerusalém Oriental, mais o que é hoje Israel, dava 27 mil km². Então, veja, se Gaza tem apenas 365 km², o que ela representa do território palestino histórico? Uma fração muito pequena. Uma fração muito pequena, uma fração inferior a 2% do território histórico da Palestina. Pois bem, nele há 2.223.000 habitantes, segundo dados oficiais demográficos do Escritório de Estatísticas da Palestina. 70% mais ou menos desta população habitante de Gaza, Palestina habitante de Gaza, é refugiada e seus descendentes, resultantes da limpeza étnica de 47 e 51. Portanto, é um grande condomínio, um conglomerado de acampamentos de refugiados atendidos especialmente pela ONU em suas necessidades. E que vive hermeticamente bloqueado por Israel desde ao menos 2007, o que tornou esta região da Palestina, a faixa de Gaza, em virtude também, não apenas dos bloqueios, mas dos ataques incessantes ao território, e este já é o 5º de grande escala, porém o mais morticida de todos os tempos, um território cuja vida, segundo alguns estudiosos, já é análoga à de um campo de concentração. E os eventos de agora? Os eventos de agora superam, por incrível que pareça, os eventos de 47 a 51, que duraram quase 4 anos. E nós estamos falando de um genocídio em curso de apenas 96 dias. Quais são os dados? Até ontem, quase 31 mil assassinados, considerando 7 mil desaparecidos sob os escombros, quase todos mortos. Até o momento, perto de 99,7% dos que estavam sob os escombros não foram encontrados com vida. Portanto, nós estamos trabalhando com o dado, lamentavelmente, de que eles são mortos. 31 mil mortos em 94 dias. Só para nós termos uma ideia desta magnitude, este número representa quase 1,4% da população palestina de Gaza. Este dado, este percentual aplicado à população brasileira, daria 3 milhões de mortos.
em 96 dias. Aplicado à Europa, daria mais ou menos 9 a 10 milhões de mortos. Os feridos são perto de 62, 63 mil. Portanto, perto de 3,5%, 3%, perdão, dizendo, da população de Gaza. Isso representaria, e quase todos mutilados ou graves, e grande parte deles morrendo aos poucos, em consequência dos ferimentos, e da falta de atendimento, da falta de medicamento, e da falta, infelizmente, imposta por Israel, de anestésicos para cirurgias, a maioria delas de amputação. Neste momento, por exemplo, é assustador o número de crianças palestinas que têm um ou mais membros amputados em virtude da agressão israelense. 10 ao dia, segundo dados da ONU, a esmagadora maioria sem anestésicos farmacêuticos, precisando de outros tipos de intervenção para essa amputação e de outros tipos de arranjos, entre aspas, anestésicos. Isso dá 6 milhões de feridos no Brasil. Colapsaria o sistema de saúde brasileiro. Colapsaria. E na Europa, seriam mais ou menos 18 milhões de feridos em 96 dias. As crianças assassinadas são, considerando as desaparecidas, já mais de 14 mil. 47% de todos os assassinados. As mulheres são 7.700. Somando crianças, idosos e mulheres, perto de 76, 77% de todos os assassinados, considerando que os homens adultos foram mortos em suas casas com suas famílias, portanto, não estavam em hipótese nenhuma em situação de combate, nós temos que quase 100% dos assassinados são rigorosamente civis. Só para nós termos uma ideia quanto aos civis, a Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, perdeu 11 milhões de sua população, 14,5% da sua população à época, e apenas 600, quer dizer, apenas entre aspas, 600 mil, ou seja, 5,5% eram civis. Quer dizer que Israel mata mais civis proporcionalmente 17,5 vezes do que morreram de civis durante toda a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Veja o tamanho disso. A Save the Children, que é uma importante ONG para a infância, informa que de 2019 a 2022 morreram menos de 9 mil crianças em todos os conflitos bélicos no mundo, que soma 8 bilhões de habitantes. Isso dá 0,26 crianças mortas, em média, por 1 milhão de habitantes no mundo. Neste momento, em 96 dias, as crianças mortas na Palestina totalizam 6 milhões e 400 para cada 1 milhão de habitantes em Gaza. Isso dá 23 mil vezes mais do que a média de crianças por 1 milhão de habitantes mortas em 4 anos de guerra em todo o mundo. Israel mata 23 mil vezes mais crianças em Gaza do que se matou em todas as guerras do mundo em 4 anos. Isso quer dizer que Israel está, ao matar mulheres e crianças, visando um genocídio programado para o colapsamento da capacidade reprodutiva da sociedade palestina. Isso significa uma esterilização em massa. Outro dado, perto de 50 mil mulheres palestinas grávidas têm que dar à luz nestes próximos 9 meses. Sem estrutura hospitalar, sem medicamento, sem nada e sem as suas casas. Porque elas estão entre os 2 milhões já de deslocados de apenas 2.223.000 habitantes, evacuados para mais ou menos 1/7 do território que fica ao sul da faixa de Gaza, que tem apenas 365 quilômetros quadrados.
750 mil dessas 2 milhões de pessoas são crianças. 15% desta população tratava de alguma doença, não trata mais. 3 mil doentes de câncer que tratavam de câncer não tratam há 96 dias. Morrerão, com certeza absoluta, infelizmente. Segundo Joseph Borrell, que é o alto comissário para assuntos exteriores da União Europeia, a destruição, ele disse isso há quase um mês, a destruição em Gaza é superior à destruição da Segunda Guerra Mundial. Fui ver os dados. Apenas a cidade de Hamburgo, alemã de Hamburgo, na Segunda Guerra Mundial, teve proporcionalmente mais destruição do que a faixa de Gaza. Portanto, esta já é, fora Hamburgo, a maior destruição em guerra de todos os tempos. Já são o poder destrutivo lançado por Israel e Estados Unidos a Gaza 3 vezes a potência destrutiva da bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Só para nós termos outro dado comparativo absurdo. Durante a maior limpeza étnica da história, aquela que limpou etnicamente a Palestina para nascer Israel de 47 a 51, morreram 15 mil palestinos. Neste momento, em apenas 96 dias, morreu mais do que 100% a mais do que na maior limpeza étnica da Palestina. Naquele momento, foram expulsos ou mortos 88% da população palestina do que se tornou Israel. Neste momento, os deslocados e mortos em Gaza totalizam 91,6% da população de Gaza. Portanto, a maior limpeza étnica da história já foi superada neste genocídio de 96 dias. Um outro dado terrível. É a maior matança de jornalistas da história promovida em conflito. 112. É a maior matança de profissionais da ONU. Eu vou pegar o dado preciso para te passar, porque esse dado eu tenho que passar ele com muita precisão, mas posso te assegurar que supera 200. Mas, enquanto isso, vamos falando das armas estadunidenses utilizadas. 80% das armas utilizadas contra a faixa de Gaza são diretamente dos Estados Unidos, sem considerar aquelas que têm sistemas dos Estados Unidos. Aqui, os profissionais da ONU, são 136 funcionários da ONU assassinados. Esse é o maior assassinato de funcionários da ONU da história. Não há nenhum registro dessa natureza. Os médicos assassinados, 326. Os professores, 209. Todas as universidades de Gaza foram atacadas e destruídas. As escolas, o número de escolas destruídas é uma coisa fora do comum, em apenas 96 dias. A gente percebe, Walid, que os ataques eles não são direcionados apenas às forças militares, né, como se proclama, mas é realmente uma ofensiva contra a sociedade palestina. Não, as escolas e universidades destruídas, parcialmente ou totalmente, totalizam, e esse parcialmente virou ruínas, né? Vai ter que ser reconstruído também. Vou te dar um número bem preciso, 390, quase todos da ONU. Imagine uma população de 2,2 milhões de habitantes. Imaginemos uma cidade, por exemplo, aqui no Brasil, com esta população. Você teria destruído quase todo o complexo. Eu vou pegar uma cidade que tem quase essa população. Vamos pegar Fortaleza, tem quase essa população. Se você destrói 400 unidades educacionais de Fortaleza, você destruiu todo o complexo educacional de Fortaleza. Correto. Seguramente. Então, vamos pegar aqui os dados de mesquitas. As mesquitas destruídas em Gaza foram, e nesse caso, a população é majoritariamente muçulmana, por isso que é importante o dado de mesquita, que seria equivalente à destruição de escolas, de igrejas. 134. 3 igrejas destruídas, dentre elas a de São Isidoro, que é ortodoxa grega, a terceira igreja mais antiga do mundo. 25 hospitais dos 29 colocados fora de serviço. 138 instalações governamentais, que seguramente são instalações que servem à população, destruídas. Os edifícios em ruínas, veja, 25.010 edifícios em ruínas, 69 mil unidades habitacionais totalmente destruídas e irrecuperáveis.
290 mil unidades habitacionais parcialmente destruídas, a maior parte irrecuperável. Ou seja, o que nós temos? Nós temos uma destruição proposital de toda a infraestrutura de Gaza, que é crime de genocídio para tornar inabitável este território. Essa é a realidade, e esses números que eu apresentei são números atestados por funcionários da ONU que estão ali. Quando o principal funcionário de relações exteriores da União Europeia diz o que disse, ou seja, é uma destruição maior que a da Segunda Guerra Mundial, é porque estes dados estão atestados. Os Estados Unidos até hoje não refutaram esses dados. Pelo contrário, os reconheceram ao pedir hipocritamente mais moderação a Israel. Somente a elite degenerada e delinquente e genocida de Israel, que supera o nazismo pelos dados que eu apresentei, em destruição e assassinatos, é que nega o que está acontecendo. Porque, na verdade, é quem está promovendo. É igual você perguntar para um estuprador se ele estuprou. Ele vai dizer que não. Para um assassino, se ele assassinou a própria mãe. Ele vai dizer que não. Não é possível perguntar para o criminoso chamado Israel se está certo ou não o que está fazendo e se é crime ou não o que está fazendo. Por isso que Israel precisa ser julgado por crime de genocídio pela Corte Internacional de Justiça, tal qual solicitado em petição pela África do Sul, e cujas audiências primeiras acontecem amanhã, dia 11, depois de amanhã, dia 12, e que espero que toda a humanidade acompanhe. E espero que todos os países do mundo apoiem essa petição, razão pela qual nós pedimos ontem, num vídeo institucional da FEPAL, que o Brasil, que o presidente Lula e seu governo apoiem publicamente, formalmente, endossem a petição da África do Sul. Um último dado, a escala atual de matança na faixa de Gaza, se aplicada a ela o espaço de tempo que durou a Segunda Guerra Mundial, que foi de 6 anos, nós teríamos 33% da população palestina de Gaza eliminada. Isso representaria, por exemplo, no Brasil, em eventual repetição da Segunda Guerra Mundial por 6 anos no Brasil, isso implicaria na eliminação de perto de 70 milhões da população brasileira e perto de 250 milhões da população europeia ampliada, que foi o palco da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é inigualável o que Israel faz com a população palestina, com um detalhe final. A Segunda Guerra Mundial opôs países com exércitos, opôs potências bélicas, opôs a Alemanha, por exemplo, à França, a Alemanha à União Soviética daquele momento, a Alemanha à Inglaterra, a Alemanha aos Estados Unidos, e o Japão, idem, em relação aos demais países que foram as duas principais potências implicadas na Segunda Guerra Mundial, sem considerar que a Itália também integrou a aliança pró-germânica, naquele momento pró-nazista. Diferentemente de agora. Qual é o exército que tem a Palestina? E que enfrenta o exército estadunidense? Porque esse genocídio, ele é estadunidense. São os Estados Unidos afirmando para o mundo que não aceitam um mundo multilateral, que não aceitam o Egito, a Arábia Saudita e o Irã no BRICS, que não aceitam perder o controle do petróleo que sustenta o dólar como moeda de dominação imperial e colonial estadunidense, que não aceita a soberania dos povos para definirem os seus destinos naquela região e em todo o mundo. Essa é uma guerra dos Estados Unidos pela reserva de gás em Gaza, que tem riqueza estimada em pelo menos 500 bilhões de dólares, mas que pode alcançar, segundo algumas estimativas, 900 bilhões de dólares, quase $1 trilhão, que está na costa de Gaza, e que os Estados Unidos e Israel querem impedir que essa riqueza seja palestina e que financie o projeto colonial israelense. Assim como gás e petróleo encontrados dentro da Cisjordânia, numa região especialmente de Salfit, que por acaso está sendo invadida por Israel também, acossada sistematicamente,
nos últimos 96 dias de assédio geral à Palestina, já que a Cisjordânia também é objeto de assédio. É diante disso que nós estamos. Esse é o genocídio que está em curso na Palestina, com um detalhe importante. É o primeiro genocídio televisionado da história humana. E as pessoas estão sendo incapazes de reagir a isso, seja por perplexidade, porque as pessoas nunca lidaram com o genocídio televisionado invadindo as suas casas, seus celulares, suas telas de computador, tudo aquilo que lhes diz respeito sendo ocupado por um genocídio televisionado. Ou porque a capacidade de comunicação e de alienação do imperialismo estadunidense, especialmente, é tamanha que tornou as pessoas insensíveis. E um terceiro elemento que eu adiciono, que é matar em nome de Deus. Há CNPJs de Cristo, autoproclamados igrejas e autoproclamadas evangélicas, e que mergulham exclusivamente nos mitos velho-testamentários e abdicam do evangelho e da Boa Nova, portanto, não são cristãs e menos ainda evangélicas, porque quem não está na Boa Nova, no evangelho, não é cristão, não pode ser cristão, é que justificam a matança de palestinos ancorados nos mitos velho-testamentários como realizações proféticas. E o Israel atual, uma espécie de base militar estadunidense, cumprindo profecias divinas. Então, é diante disso que nós estamos. E eu espero que a gente supere isso. Mais uma vez, obrigado, Walid Rabah. Eu sou o Rodrigo Spiuca, você ouviu o podcast Radar Direitos Humanos, produzido pela Diocese Anglicana de Brasília. E hoje eu tive a oportunidade de conversar com o Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, sobre Israel e o seu papel no genocídio na Palestina. Espero que vocês permaneçam bem e seguros e seguras, e até o próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.